Olá, a paz de Cristo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de dúvidas bíblicas. Meu nome é Lúcia Helena Macedo e a dúvida bíblica do dia é: a avareza é pecado? Vamos examinar a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 5, que diz assim: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. No versículo 6 diz assim: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, no versículo 5, já diz claramente que a avareza é uma idolatria. E se a avareza é uma idolatria, automaticamente ela é um pecado. Então aqui já cai por terra toda dúvida se a avareza é pecado ou não. Mas para estar reforçando melhor, vamos entender o que é avareza. O que é avareza? Avareza é quando uma pessoa ela tem um apego excessivo a uma riqueza, ao dinheiro, quando ela nega generosidade e quando ela é uma pessoa mesquinha. Então isso é uma pessoa avarenta, isso é a avareza. É quando você tem dificuldade de dividir aquilo que você possui. A pessoa que é avarenta, ela vai ter apego a um carro, ela vai ter zelo excessivo àquele carro, ela vai lavar demais, ela vai lustrar demais aquele carro. Ela não vai deixar que pessoas entrem naquele carro, ela vai se privar até de passear para que aquele carro não estrague. Ela vai deixar de dar uma volta com sua esposa ou com seu esposo porque ela não quer que aquele carro estrague, ela não quer que a quilometragem daquele carro mude. Então isso é uma avareza. A avareza é um apego excessivo a um bem, a uma coisa que você possua. A riqueza, tem gente que tem um apego excessivo à riqueza. A pessoa chega a ser doente, entendeu? Apego excessivo ao dinheiro. A pessoa quer dinheiro, então ela tem um apego excessivo àquilo. Então, tudo aquilo que você tem apego excessivo ou que você não consegue dividir, que você torna aquilo, você tem tanto zelo por aquilo que se torna uma coisa que você não consegue, que não deixa que ninguém nem toque, isso é avareza, tá? Isso é avareza. Há vários tipos de avarentos. Há avarentos que não dividem alimentos, que tem pessoas que quando um parente vai visitá-los no domingo, o céu desaba, o mundo se acaba para eles, porque eles ficam tristes, ficam nervosos, porque eles não querem dividir os seus alimentos. Eles não querem dar um prato de comida, eles não querem dividir nada. Então isso é uma pessoa avarenta. Infelizmente, há pessoas que trancam geladeira, trancam armário. Parece mentira, mas existem pessoas que fazem isso, para que os filhos, para que a esposa não mexa, para que o marido não mexa. Então, há pessoas que chegam a trancar suas coisas para que os outros não mexam. Há pessoas que a pessoa não pode mexer numa fruta que esteja no pé. O filho, o sobrinho, o neto vai pedir a fruta, vai dizer não está madura, e a fruta estando madura. Aí quando a fruta está madura, desespera cair. Isso é avareza, porque ela não quer dividir aquilo que ela possui, aquilo que ela tem. O avarento, ele sente tristeza quando ele divide. Ele sente tristeza quando ele cede algo. E provavelmente o avarento, ele é notado pelos seus parentes. Todo mundo sabe e conhece um avarento, porque ele não esconde quem ele não consegue, porque é notório.
é quando uma pessoa é avarenta, porque ela nega. Eu, na minha juventude, na minha infância, eu era avarenta, mas criança não sabe o que é avarento, o que é ser avarento. Eu não gostava de dividir meus alimentos, meus doces, um biscoito com as crianças. Se minha irmã pegasse da minha mão, mordesse, eu jogava fora. Eu era avarenta. Eu fazia pirraça. E muitas vezes não tinha ninguém para me corrigir. Às vezes minha mãe falava, divide, mas ela ficava naquilo. Você tem que dividir, mas ficava naquilo, entendeu? Não tinha uma correção. Então eu cresci. Aos meus 11 anos, mais ou menos, um tio meu me pediu um picolé. E eu só fiz assim com a cabeça, me escondi, não dei o picolé. O meu tio caiu dando um ataque. E foi para o hospital. E todo mundo me culpava por aquilo. E eu me senti culpada. E melhorei em termos, eu não era evangélica, não conhecia nada, era uma criança ainda. Eu melhorei em alguns aspectos alimentares. E quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu mesma, com o dinheiro da minha mesada, meu pai me dava uma mesada, e eu comecei a juntar dinheiro para fazer minha festinha de 15 anos. Né? Então eu queria minha festa de 15 anos, então eu comecei a pegar meu dinheiro, eu comecei a comprar tecido, escolhi o vestido, eu mesma fui ver a ornamentação da festa, fui pagando aos poucos, então eu consegui fazer o meu vestido do jeito que eu queria. A costureira fez para mim aquele vestido, né? Ela fez de graça, né? Aquele vestido para mim do jeito que eu queria. E eu fiquei com apego àquele vestido, meu vestido de 15 anos. E eu já tinha feito 15 anos, guardei aquele vestido, passou mais ou menos, acho que já passou mais ou menos uns meses. Minha tia foi até minha casa com uma menina, que ia completar 15 anos também. E ela queria aquele vestido emprestado, porque ela não tinha vestido para festa, né? Então, naquele momento, eu fiquei com pena da menina, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei retida com aquilo. Mas eu emprestei o vestido a ela. Eu emprestei e segui, saí de casa, fui para a casa da minha irmã, acompanhada de uma outra, da cunhada da minha irmã, acompanhada dessa pessoa, ex-cunhada, que ela é falecida, acompanhada dela. E com aquele coração apertado, com a tristeza que eu tinha emprestado aquele vestido, que eu era apegada àquele vestido. Quando chegou no meio da rua, a menina vem e fala assim para mim, ela vai rasgar seu vestido, ela vai destruir seu vestido, ela vai sujar seu vestido, ela vai manchar seu vestido. Olha, aqui, o avarento, quando ele tem avareza, aquilo é como a morte para ele, porque ele não quer que nada aconteça, nenhum arranhão com as coisas dele, ele não quer se desfazer do que ele tem. Então, naquele momento, a avareza falou mais alto, o sentimento de perda, o sentimento de perder, o zelo, a adoração, aquilo falou mais alto, e eu voltei no caminho, a pé. Falei, segue que eu vou voltar e vou pegar meu vestido. Eu voltei, a menina já estava indo embora com a minha tia. Eu fui e peguei o vestido de volta, dizendo para ela que eu não queria que rasgasse. E peguei de volta. Quando eu peguei aquele vestido de volta, na época eu não era evangélica, não conhecia Cristo. Eu senti muita tristeza. Eu fiquei triste. Porque ela foi embora, eu deixei ela embora. Naquele momento eu só queria que não rasgasse meu vestido, não destruísse meu vestido. Mas eu fiquei com uma tristeza muito grande dentro do meu coração. Eu fiquei arrependida daquilo que eu fiz, que eu falei, meu Deus, eu não conhecia Deus, né? Era só de falar, eu não era evangélica. Mas eu fiquei arrependida. Porque eu pensei, por que eu fiz isso? Por que eu me emprestei? Será que ela ia destruir mesmo? Ela precisava do vestido. E eu tive aquele arrependimento. A partir dos meus 15 anos, aquele arrependimento me gerou uma vontade de mudar. Me gerou uma vontade de ser uma pessoa diferente. Eu pensei, por que eu não posso emprestar? Eu não vou usar mais aquele vestido. Eu não ia usar mais. Ele não ia servir para nada para mim.
porque a serventia dele era dos 15 anos. Ele não ia ter mais serventia para mim. Então aquilo ficou martelando na minha cabeça. E mesmo sem ser evangélica, eu pedi perdão para Deus. Só que eu já tinha pegado o vestido. O lugar era mais distante para ir, para poder levar o vestido. Eu já tinha conseguido outro vestido. E aquilo me marcou. E a partir dali eu quis mudar, eu quis ser uma pessoa melhor, mesmo não sendo evangélica. Então, você também pode mudar. Se você é uma pessoa avarenta, você decide mudar. Você decide não ser daquela forma. E aos 17 anos eu aceitei a Jesus Cristo. Dali para frente minha vida começou a mudar, porque Deus, automaticamente ele vai libertando, mas há coisas na gente que precisa desapegar. Às vezes a gente fala, Deus vai mudar tudo, não é assim. Eu fui me transformando aos poucos. Eu era mundana, eu gostava de funk, eu era jovem. Eu precisei modificar o meu ser. Então eu decidi não ser mais daquele jeito, porque eu machuquei uma pessoa. Eu fui injusta com uma pessoa por causa de um apego a um vestido. Então eu comecei a mudar, eu comecei a querer ser diferente. E quando eu aceitei a Jesus Cristo, aí sim, eu tive mais força de lutar e de querer ser diferente. Como que você faz para você se libertar do seu eu, da sua vontade? Porque o pecado, quando Deus fala, vai e não peques mais. Quando ele fala isso, ele sabe que você pode não fazer. Que está em suas mãos a decisão de não fazer, de ser diferente. De ser uma pessoa diferente. Porque no início você pode sentir tristeza de você estar compartilhando algo. Mas depois aquela tristeza ela vai se transformar em liberdade. E você tem que dobrar o seu joelho, falar para Jesus Cristo, confessar aquilo que você tem, pedir perdão e pedir para que Ele te transforme. Que o Espírito Santo possa te transformar. E se ainda assim você não conseguir, você tem que jejuar, você tem que insistir. Porque é pela insistência, pela fé e pela vontade que você vai ter mudança. Porque se você não quiser mudar, você não vai mudar nunca. Se eu não quisesse mudar, eu ia ser daquele jeito para sempre. Eu ia ser daquela forma para sempre. E o avarento, ele se apega tanto às coisas que ele se torna uma pessoa difícil. Tem gente que não gosta que os outros entrem dentro das suas casas, não quer que suje nada, não quer que sente, não quer que toque nada. Tem pessoas que têm dificuldade de se mudar de um lugar, porque se apegou tanto àquela casa, tanto àquele ambiente, que diz que não vai conseguir. Mas na verdade é um apego, é uma adoração. Porque quando você tem um zelo excessivo por algo, uma coisa que você não consegue se desapegar, isso se torna uma adoração. E a adoração é idolatria. E a idolatria é um pecado que leva para o inferno. Um pecado que te faz perder a vida eterna. A idolatria é um pecado. E quando você comete a avareza, você está cometendo a idolatria. E esse pecado, ele tem jeito. Porque esse pecado, você pode largar ele. Que Jesus diz, vai, não peques mais. Quando aquela mulher estava lá adúltera e queriam apedrejar aquela mulher, ninguém apedrejou porque todo mundo tinha pecado. Ele disse, vai e não peques mais. Então, você tem o poder de não ser mais dessa forma. Só você pode mudar quem você é, mas ninguém.
Se você quiser, Deus te transforma, mas se você não quiser, Deus não vai te transformar. Então você tem que se libertar disso, porque isso é uma idolatria. Isso é um mal na sua vida. Você está dando brechas para Satanás entrar na sua vida, para ele tomar posse da sua vida. Você tem que mudar, porque quem é seguidor de Cristo, quem segue ao cristianismo, tem que ter mudança. Porque ser seguidor de Cristo tem que ser diferente. Tem que seguir a norma, tem que seguir o manual, que é a palavra do Senhor. E para você seguir esse manual não é fácil. Muitas vezes não é fácil você abdicar do seu eu, do que você quer, do que você gosta. Mas o Evangelho é abdicação. O Evangelho é negar a si mesmo. O Evangelho é renunciar. O Evangelho é renúncia. Se você não é capaz de renunciar ao seu pecado, como que você vai dizer que você é um seguidor de Cristo? Isso é hipocrisia. Porque você tem que renunciar ao seu pecado. Todos nós somos pecadores. Mas todos nós temos a chance de nos redimirmos, de nos arrependermos, de mudarmos e seguirmos em frente. Cai, levanta, cai, levanta. Uma hora você vai levantar. Porque todos nós somos pecadores, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas a gente não tem que permanecer. A gente tem que querer mudança, a gente tem que se esforçar para a mudança, para ser um ser humano melhor. E eu quis isso antes de ser evangélica, que todos nós já somos escolhidos. E Deus, ele já vai corrigindo, porque Deus, ele controla todos. Ele não só controla quem é evangélico, ele controla tudo, porque ele é dono do universo. Nas mãos dele está o controle de todas as coisas. E a pessoa mesmo sente a tristeza. Porque o Espírito de Deus, ele faz você sentir tristeza. Arrependimento. O arrependimento gera mudança. É necessário mudar. É necessário querer ser diferente. Porque quem é de Cristo tem que ser diferente. Tem que renunciar a si mesmo. Tem que levar a sua cruz. Jesus não disse que ia levar a cruz por nós. Porque uns dizem, Cristo já tomou sobre si todos os nossos pecados, nossas dores, então pela graça. Aí pela graça você vai fazer o que você quiser, não é assim. O Evangelho é renúncia. E se você quer continuar sendo um seguidor de Cristo e herdar a vida eterna, você tem que renunciar a si mesmo, tem que negar a si mesmo. Tem que negar os seus desejos da carne. Tem que negar as suas próprias vontades, concupiscência da carne. A avareza é um pecado. A Bíblia está anunciando aqui. Ela denuncia esse pecado, não sou eu. A avareza é um pecado e você tem que se libertar da avareza. Você tem que se libertar disso. Você tem que querer. Porque depende da tua palavra, depende de você querer mudar. E o Espírito Santo vai te transformar através das suas atitudes. Como que eu vou mudar? Eu não queria emprestar, vou emprestar. Tá doendo. Empresta. Tá doendo, divide o pão. Tá doendo, dá um copo de água. Tá doendo, divide. Divide. Porque através da sua renúncia, através da sua atitude, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Porque não há mudança sem atitude. Não há mudança sem atitude. Você tem que ter atitude para mudar. Você tem que querer. Não adianta você estar no púlpito pregando. Não adianta você dizer que é presbítero. Não adianta dizer, eu sou obreira. Eu boto a mão na cabeça e expulso vários demônios.
Eu faço, eu aconteço, eu prego, ganho muitas almas. E a sua alma? O que você está fazendo com a sua alma? O que você está fazendo com a sua salvação? Do que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? De nada vale. Não adianta. Não adianta pular em mistério e não querer mudar, porque o dom é nosso. Deus nos deu os dons, tá? Deus dá os dons. Os dons são irrevogáveis. Ele vai te usar. Você pede um perdão, Deus te usa. Mas e a salvação? E a mudança que você tem que ter? Você tem que querer. Você tem que mudar. Hoje estamos falando de avareza. Mas isso serve para vários outros tipos de pecados. Aqueles pecados de estimação que a gente tem, que você não quer deixar. E o pecado consciente. Aquele pecado que você peca, sabendo que vai pecar de novo. Você vai lá, pede perdão a Deus e peca de novo. Você acha que Deus se agrada disso? Você acha que Deus não é sábio? Você acha que Deus é bobo? Um dia a justiça de Deus chega. Porque um dia a justiça de Deus chega para todos. Porque Deus é justo. E Ele está vendo o que você está fazendo. Então não adianta você ir para o pecado para pedir perdão. Eu peco, peço perdão e depois faço de novo e Deus vai me perdoar de novo. Deus não é tolo. Uma hora a justiça dele vai chegar. Porque com Deus ninguém brinca. Deus não é Deus de brincadeira. O nosso Deus é sério, é vivo, é poderoso. Ele não aceita que brinque com o nome dele. Nunca brinque com o nome dele. Queira mudar, queira mudança, queira renunciar ao seu pecado, queira renunciar às suas atitudes.